senhores membros da mesa, vereadores, servidor, público presente, senhores telespectadores da TV Câmara, internauta, uma boa noite. Só lembrando que esta é a segunda audiência pública que a gente está fazendo sobre a reforma do Instituto de Previdência dos Servidores. E aqui a gente agradece todos que estão aqui no dia de hoje para acompanhar, onde a gente teve várias reuniões aqui na Câmara Municipal, com representantes dos trabalhadores, sindicatos, dos sindicais, sindicato do servidor público, aonde pôde dar uma grande contribuição para que a gente pudesse trazer para essa audiência pública tudo aquilo que a gente se discutiu durante esse tempo para discutir com o servidor público. Portanto, às 18h20, declaro aberto a presente audiência pública, destinado a tratar dos projetos referentes à reforma da Previdência no âmbito municipal, quais sejam projeto de emenda à Lei Orgânica do Executivo número 01 de 2022, projeto de lei complementar do Executivo número 03 de 2022 e projeto de lei do Executivo número 11 de 2022, conforme edital número 05 de 2022, publicado no Boletim Oficial do Município número 1455 de 3/6 de 2022. Registro que a audiência pública será conduzida pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento desta Casa, que é composta pelos vereadores Edgar Sasaki, presidente, Paulinho do Esporte, relator, e Rogério Timóteo, membro. Desta forma, passo a palavra ao vereador Edgar Sasaki, presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Agradeço a presença do prefeito municipal, Isaías José de Santana, da senhora Rossana Vasques, presidente do Instituto de Previdência do município, dos senhores vereadores Dude, Sônia Patos Amizade, Boninha, Valmir do Parque Meia Lua, Luiz Flávio, também Rogério Timóteo, Paulinho dos Condutores, Edgar Sasaki e Paulinho do Esporte. E servidores e todo o público que nos assiste pela TV Câmara Jacareí e pelos canais de YouTube e Facebook. Nesse momento, abro a palavra ao prefeito Isaías José Santana para suas considerações. Senhor presidente, Paulinho dos Condutores, vereadores Paulinho do Esporte, Edgar Sasaki, pastor Rogério Timóteo, que fazem parte da Comissão de Orçamento e Finanças, senhora presidente do Instituto de Previdência do Município, Rosana Vasque, senhores vereadores aqui presentes, vereadora Sônia Patas da Amizade, vereador Dude, vereador Luiz Flávio, vereador Valmir, os demais vereadores que estiveram presentes conosco nesta tarde. Nos reunimos a partir das 16 horas e uma reunião que durou 1h30, de bastante conversa, bastante diálogo. Já fizemos outra reunião depois da audiência pública de segunda-feira, uma reunião que demorou aproximadamente 3h30, com a presença dos representantes dos dois sindicatos, dos trabalhadores do município de Jacareí, o sindicato do SAI e o sindicato da administração direta e algumas autarquias, nas figuras dos seus presidentes respectivos, a Sueli e o nosso querido Décio Moreira, e ouvimos todos os trabalhadores, ouvimos todos os vereadores que durante esses últimos 15 dias se debruçaram durante esses 3 projetos, analisaram, ouviram, escutaram, verificaram, e nós devemos estabelecer algumas premissas. A primeira é que a proposta ela tem um núcleo duro, que são as regras permanentes fixadas pelo governo federal por emenda à Constituição. Então, essas regras, sobre elas nós temos pouco espaço para criação, para alteração, mas há um espaço razoável no tocante às regras transitórias, as regras que se aplicam aos atuais, e muitos deles estão à beira ou faltando pouco tempo ou pouco requisito para aposentadoria. Os representantes dos sindicatos e os servidores, de um modo geral, demonstraram bastante preocupações com a contribuição de inativos,
servidores e pensionistas, aposentados e pensionistas, com as regras de transição e as regras permanentes para professores e toda a categoria dos profissionais que têm condições de trabalho diferenciados, como, por exemplo, o pessoal da guarda, o pessoal que trabalha com ambiente insalubre, ambiente nocivo à saúde pública. E é a partir desta preocupação básica que nós nos debruçamos sobre as diversas contribuições. Quero aqui fazer um agradecimento muito especial a todos os vereadores, os 13 vereadores dessa casa, que durante essas 2 semanas estudaram, se aprofundaram num tema que não é fácil sequer para nós que somos da área do direito, muito mais ainda para quem não é da área do direito, um tema que mexe com muitos interesses legítimos, que altera a vida, a perspectiva de vida, o projeto de vida dos servidores municipais, mas que precisa ser enfrentado para que nós tenhamos condições de preparar um futuro que garanta esse futuro de aposentadorias e pensões. Aqui nós assumimos alguns compromissos com os vereadores que eu faço questão de torná-los públicos. O primeiro compromisso é de acompanhar todas as modificações que forem feitas nos diversos municípios. E todas aquelas que forem aprovadas no âmbito do Ministério da Economia e que implicarem em redução de ônus para o servidor, nós adotaremos no município. Esse é o primeiro compromisso. Todas as regras, diferente das regras gerais, que forem adotadas pelos municípios e que forem aprovadas pelo Ministério da Economia, que é hoje quem tutela os regimes próprios de previdência, nós faremos a adequação da nossa legislação, aquelas que são mais benéficas, principalmente para esses 3 segmentos que nós falamos: professores, os inativos e também os que trabalham em condições diferenciadas, condições nocivas à salubridade, à saúde do trabalhador. O segundo compromisso é de acompanhar nos próximos governos as mudanças. Então, logo haja alguma modificação do governo federal, nós aplicaremos imediatamente na nossa legislação. E o terceiro compromisso é o de acompanhar e divulgar anualmente o equilíbrio atuarial do sistema, e quando as medidas complementares se tornarem desnecessárias, nós imediatamente enviaremos para esta Casa Legislativa projetos de lei que atenuem o rigor ou reduzam o ônus que recai sobre os trabalhadores. Então, com esses 3 compromissos, nós passamos a analisar as diversas contribuições que surgiram. E hoje, nessa reunião, no período da tarde, nós pudemos assumir com os vereadores um compromisso de sancionar algumas alterações que eles vão sugerir na forma de emenda. São as seguintes, vamos pedir então para o pessoal da técnica nos ajudar, passando as transparências, que fica mais fácil e didático para acompanharmos. Então, a primeira grande modificação que os vereadores, a partir das sugestões dos 2 sindicatos e da população de modo geral, fez e que nós acolhemos, diz respeito à contribuição dos inativos. No projeto enviado, nós adotávamos integralmente a proposta federal, que era a contribuição a partir de um salário mínimo para vigorar daqui a 90 dias. Nessa proposta, nós acolhemos 3 sugestões. A primeira sugestão é de ampliar a faixa de isenção. Aproveito para cumprimentar o vereador Rodrigo Salomão, que acabou de chegar, estava presente na reunião de manhã, deve ter ido para tomar um cafezinho reforçado, né? Para poder continuar contribuindo. Então, a primeira sugestão que nós acolhemos, foi elevar a faixa de isenção de 1 salário para 3 salários mínimos. Isso significa que todos aqueles aposentados e pensionistas que ganham até 3 salários mínimos não contribuirão em nada como contribuição previdenciária. Quem ganha na aposentadoria ou na pensão mais que 3 salários mínimos, contribuirão sobre a diferença de 3 salários mínimos. Significa a base dos 14% será a diferença. 3 salários mínimos, 3.600, quem ganha até isso não contribui. Quem ganha 3.700, contribui com 14% de 100. Quem ganha 4, contribui com 14% sobre 400. Então, será sempre sobre a base, a diferença dos 3 salários mínimos. Até 3 salários mínimos não contribui e acima de 3 salários mínimos
contribuirá com a diferença. Essa contribuição nova será cobrada a partir de 1º de janeiro de 2023. Então, até dezembro deste ano, não haverá essa contribuição. E assumimos o compromisso, e isso constará na lei, que o Instituto anualmente demonstrará que esta contribuição ainda é necessária para manter o equilíbrio. No momento que o Instituto demonstrar que esta contribuição não é mais necessária para manter o equilíbrio, no ano subsequente ela será eliminada. Então, esse compromisso nós colocamos na lei, de tal maneira que possamos ter essa contribuição como uma contribuição provisória, cobrando só de quem ganha até acima de 3 salários mínimos, sobre a diferença, e assim mesmo com esta regra transitória. No momento em que o Instituto demonstrar que ela não é mais necessária, a Câmara Municipal autorizará a não cobrar mais no ano subsequente, e faremos isso anualmente. Segunda modificação que foi feita se refere às regras de transição. São as regras que incidirão sobre os atuais servidores, que ainda não estão aposentados, mas está faltando pouco tempo. Então, todos os servidores, a partir da aprovação da reforma, irá fazer um cálculo. O Instituto prestará consultoria, ajudará todos os servidores e fará o cálculo da sua situação pessoal. Se o enquadramento nas novas regras for mais benéfico, ele continua com a sua vida funcional normal. Em alguns casos será, em outros não será. Se o enquadramento nas regras de transição for mais benéfico, ele pedirá aposentadoria nas regras de transição. Para esse estudo, nós adiamos a vigência das regras de transição para 31/12/2023. Ou seja, os atuais servidores terão ainda o ano de 2022 e todo o ano de 2023 para verificar o que é mais confortável. Sendo que, a partir de 1º de janeiro de 2023, nós teremos um ano com um novo governo. Se houver alguma mudança federal ou alguma regra aprovada pelo Ministério da Economia que seja mais benéfico, nós, em 2022, também assumimos o compromisso de alterar nossa legislação antes mesmo dessas regras de transição entrarem em vigor e serem aplicadas. Então, aqui há 3 importantes recados. O primeiro é que o servidor terá todo o ano de 2022 e todo o ano de 2023 para verificar qual é a sua situação, o que é mais confortável. O segundo é que nós vamos acompanhar nas regras de transição todas as regras que forem feitas nos diversos municípios. E se em algum município alguma regra passar pelo Ministério da Economia e for mais vantajosa para o servidor e menos onerosa para o servidor, nós mandaremos um projeto para esta casa para alterar esta regra, adotando aquela que for aprovada pelo governo federal. E temos o ano 2023 inteiro para verificar o que acontece em termos de legislação previdenciária no novo governo ou no governo que se renove, e se houver alguma modificação que favoreça os trabalhadores que hoje são servidores, eles serão beneficiados e alteraremos a regra antes que elas entrem em vigor, por isso a vigência para o 1º de janeiro de 2024. A terceira mudança que nós acordamos é referente à regra de aposentadoria especial de servidores expostos a agentes nocivos, prejudiciais à sua saúde. Na proposta que nós encaminhamos, havia a previsão de idade mínima de 60 anos para que esse servidor pudesse ter acesso a essa aposentadoria especial, se a geral não fosse mais benéfica para ele, e uma regra que combinava idade e tempo de contribuição, sendo que ele teria que ter 86 pontos no mínimo. Então, ele teria que ter 60 anos de idade e mais 26 anos de contribuição para dar 86 pontos no mínimo, para ele ter direito a essa aposentadoria. Nós fizemos a redução e a idade mínima será reduzida para 57 anos. Então, os servidores expostos a qualquer agente nocivo a partir dos 57 anos de idade poderão pedir essa aposentadoria e terá que fazer 84 pontos, ou seja, a somatória da idade mínima 57 mais 20 qualquer coisa para dar 84 pontos. Então, nós aí tornamos a aposentadoria especial mais vantajosa para o servidor exposto a agentes nocivos.
A outra modificação foi nas regras de transição referente a pontos, que é uma combinação de tempo de contribuição com tempo de idade. No projeto que nós encaminhamos, nós adotamos o padrão hoje em vigor no governo federal. Então, o padrão hoje em vigor no governo federal adota as idades 89, tempo de contribuição, a somatória, os pontos, tempo de contribuição mais idade, teria que ter no mínimo 89 e no máximo 99, e para os professores 84 e 94. Fizemos uma alteração e vamos adotar o tempo do ano em que entrou em vigor a reforma, 2019. Então, nós trouxemos para 2024, que na verdade essas regras de transição serão aplicadas só em 2024, o tempo de 2019. Com isso ficará 87, 97 e 81, 91 para professores. Essa somatória de tempo de contribuição mais idade do servidor. E a partir do tempo mínimo, a partir de 1 de 2024, 1 ponto por ano, vai até se estabilizar em 103 e 119. 105, perdão. Essa é a regra que foi adotada pela União, mas há 2 anos atrás. Nós vamos adotar agora para vigorar a partir de 2024. Mais uma modificação, sugestão também dos vereadores e dos sindicatos, para que elevássemos o percentual de média de remuneração. O cálculo também foi apresentado no projeto que nós apresentamos, o que é o cálculo do regime geral, do INSS, que é 60% da média, mais 2% por ano que excedesse os 20 anos de contribuição. Então, para calcular, para saber quanto que seria a aposentadoria, a regra sugerida, 60% da média, mais 2% por ano que excedesse a 20 anos de contribuição. Então, nós elevamos essa média mínima para 70% da média, mais 2% por ano que exceder aos 20 anos de contribuição. Quer dizer, o trabalhador vai receber 10%, uma pensão ou aposentadoria 10% a mais do projeto inicialmente apresentado. A próxima, o tempo adicional exigido, também é uma regra de transição. Essa terceira regra de transição, que é o pedágio, quanto tempo o servidor que não preenche, que falta algum tempo para preencher os requisitos gerais, teria que cumprir a mais. Então, pela regra atual, seria 100% do tempo de contribuição que faltava na data da reforma. Essa regra foi reduzida para 50%. Aqui nós tivemos algumas sugestões diferentes, mas aquela que garante um mínimo de equilíbrio é esta, com 50%. Abaixo disso, nós não fomos recomendados, não nos foi recomendado pelo técnico que fez o cálculo atuarial, abaixar muito abaixo disso, portanto, deixamos aí os 50% como percentual prudencial e reafirmamos o compromisso. Se algum município conseguir aprovar com percentual inferior, nós faremos a modificação a tempo. Isso nós vamos acompanhar com muito cuidado para verificar o que os municípios estão conseguindo passar no âmbito do governo federal. Sendo que das reformas feitas pelos municípios, só 3 tiveram suas análises, as outras estão sendo analisadas por enquanto. Tem mais uma, o cálculo da média para a segunda, ainda de pedágio, o cálculo da média para quem se aposentasse, incluía todas as remunerações desde julho de 1994, final do Plano Real. Essa foi sugerido que fosse 80% das maiores remunerações. Então, um desprezo aí de 20% das menores das contribuições. Isso porque pode ser que o servidor tenha vindo da iniciativa privada e lá ele tinha uma contribuição pequena. Se contar tudo, essa contribuição que ele teve pequena na iniciativa privada
pode prejudicar o valor da sua aposentadoria. Ou aquele servidor que entrou como assistente de serviços municipais e depois prestou um novo concurso. Se retroagir a 1994, pode pegar um tempo que ele contribuiu com muito pouco e, portanto, reduzir drasticamente a sua aposentadoria. Haverá uma exclusão, portanto, de 20% das contribuições, com certeza as menores, para que a gente aproxime o máximo que pudermos a sua aposentadoria do vencimento que ele recebia quando na atividade. Uma outra sugestão, referente à idade máxima para os filhos e dependentes, irmãos, receberem pensões dos servidores falecidos. Nossa proposta era de 18 anos, nós estamos estendendo aos 21 anos de idade. Então, os servidores, seus dependentes, terão direito à pensão até os 21 anos de idade. Foi sugerido também que estendesse enquanto esses servidores fossem alunos universitários, mas isso não é pensão, isto é um benefício social. Nós não podemos confundir um benefício social, uma política social de estímulo com um direito previdenciário. E também porque não há benefício equiparado nem no setor privado, nem nos regimes do governo federal e estadual, e nós temos que nos manter aqueles benefícios assemelhados. Quer dizer, não há espaço para criar um benefício novo. E essa pensão para o estudante universitário seria um benefício novo, sem nenhum parâmetro, tanto no setor privado como no regime federal. Além disso, costuma-se estender as pensões alimentícias, mas mesmo assim, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou essas discussões, dizendo que não é direito, portanto, é liberalidade dos pais. Se os pais quiserem pagar o curso universitário dos filhos e puderem, pagam. Se não puderem pagar ou não quiserem depois dos 21 anos, não são obrigados a pagar. Vai da consciência de cada pai. Na minha família, a gente não se preocupa com idade, né, pastor Rogério? Qualquer idade, vai estudar, a gente dá um jeito de pagar a faculdade. Mas as regras são essas hoje em vigor. Tem mais uma, me parece? Isso. Uma outra sugestão, nós adotamos o critério da pensão para o cônjuge que faleceu, tendo um servidor, o servidor faleceu, deixou a viúva, companheiro ou companheira. Dependendo do tempo de casamento e do tempo de contribuição, tem uma tabela. E o tempo mínimo de pensão que nós colocamos é para os servidores que o servidor falecido tivesse menos de 18 contribuição ou 2 anos de casamento. Então, 18 contribuições ou 2 anos de casamento, teria só 4 meses de pensão. Os servidores pediram que nós estendêssemos essa pensão até 12 meses, a mínima, a pensão mínima para o cônjuge, companheiro, companheira, esposo ou esposa sobrevivente. Ele terá, se o servidor ou servidora falecido tiver menos de 12 meses de contribuição ou menos de 2 anos de casamento. Ele terá uma pensão mínima de 12 meses e, a partir daí, aplica-se a tabela do regime geral. Tem mais alguma? Acho que não. Portanto, foram essas as 12 contribuições que surgiram nesses debates, com a contribuição dos sindicatos, com a contribuição dos servidores e com a contribuição dos vereadores. Nós acolhemos tudo aquilo que juridicamente é sustentável, tudo aquilo que economicamente é viável, que o município suporte, porque todas essas atenuações nas regras implicam em aumento da alíquota do município, e aquilo que entendemos que é tranquilo de passar na análise do governo federal, com os compromissos de acompanhar o que outros municípios conquistam e, eventualmente, fazermos as alterações, e aquilo que for objeto de discussão e revisão no plano federal, imediatamente nós adotaremos no nosso município.
Para terminar, quero mais uma vez agradecer a disposição dos 13 vereadores de estudarem, de analisarem e de contribuírem. É uma contribuição que nós que estamos no Executivo e os 13 vereadores darão para o futuro da nossa cidade. Nada do que foi feito hoje terá benefício na nossa gestão, nem na minha, nem na dos 13 vereadores. Serão beneficiados as gestões futuras. Estamos pagando o ônus de ter que decidir questões impopulares, questões que não agradam aos seus destinatários. No entanto, nós juramos aqui, nesta Casa Legislativa, eu jurei, os 13 vereadores juraram cumprir a Constituição. E quando juramos cumprir a Constituição, também juramos cumprir as emendas à Constituição, porque são também normas constitucionais. Ainda que discordemos delas, ainda que tenhamos diversas justificativas políticas, econômicas, sociais, para discordar delas, mas é nosso dever, enquanto agentes públicos, fazer as modificações necessárias e acompanhar o que há de evolução nesta matéria e trazer o mais depressa possível. Com os meus agradecimentos finais aos 13 vereadores, aos dirigentes dos sindicatos, aos trabalhadores de modo geral, espero contribuir para que o nosso Instituto de Previdência do município de Jacareí tenha saúde financeira e possa honrar todos os seus compromissos. Muito obrigado, presidente da comissão, vereador Edgar Sasaki, muito obrigado, presidente da Câmara, vereador Paulinho dos Condutores, e continuamos à disposição. Convido agora a senhora Rossana Vasques, presidente do Instituto de Previdência do município de Jacareí, para suas considerações. Boa noite a todos. Boa noite, vereador Paulinho, dos condutores, a quem cumprimento todos os demais presentes nessa casa hoje. Quando a gente começou a sentir a necessidade de fazer essa reforma previdenciária, sabíamos o quão difícil seria para todas as pessoas, não só para os vereadores, mas também para o executivo, para os servidores, para os sindicatos, né, para todos aqueles que representam os servidores ativos e inativos. Na minha condição como presidente, eu tenho que ter esse olhar para os servidores, mas eu também não posso em nenhum momento esquecer da minha obrigação como gestora de resolver as questões financeiras e econômicas do Instituto. E, então, fazendo também minhas palavras do vereador, né, do prefeito, queria agradecer muito a contribuição do Hernani, né, nosso analista de benefícios, que contribuiu bastante para que a gente pudesse chegar a uma redação final do projeto e submeter a apreciação hoje também de vocês, para o conhecimento de vocês. Quero reafirmar aqui o compromisso, a promessa que o prefeito fez de anualmente fazer uma apresentação do IPMJ, apresentando a sua condição, o estudo de avaliação atuarial, para que vocês possam acompanhar mais de perto qual é essa situação e o que a gente pode melhorar em relação ao Instituto, principalmente de forma a garantir não só a aposentadoria dos que estão hoje recebendo, mas sim as dos futuros aposentados também. Tá? Então, agradecer a todos vocês pela colaboração, pela participação ativa, né, principalmente do pessoal do sindicato, a quem a gente procurou. Eu sei que foi uma coisa feita de uma forma corrida, até pelo curto espaço de tempo que a gente tem para resolver essa questão, mas o Instituto, assim como o Executivo, a gente procurou ser o mais transparente possível, não deixando nada entre linhas ou
que não pudesse ser comentado, não pudesse simplesmente ser repassado a vocês de forma não percebida. Então, agradeço muito mesmo a colaboração e a participação de todos e o empenho de todos os vereadores aqui. Obrigada. Agradeço as explanações e, nesse momento, abro a palavra para os representantes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Jacareí e do Sindicato dos Trabalhadores do SAI. Cada um terá o tempo de 15 minutos para a sua fala. Senhor Prefeito Municipal, Presidente da Câmara, Vereador Paulinho dos Condutores, demais vereadores, Presidente do Instituto, a Rossana, e os demais presentes aqui. Primeiro, eu quero valorizar o fato desses dois projetos referentes a reformas na Previdência Municipal, está sendo discutido. Acho que isso é um mérito de todos nós, sem dúvida. Não está sendo enfiado goela abaixo nada. Mas, por outro lado, eu também gostaria de, enquanto sindicalista, representante dos trabalhadores do SAI, aproveitar esse momento para deixar bem claro a nossa posição enquanto entidade, reforçando algumas questões que eu coloquei na reunião de quinta-feira passada, porque quinta-feira não foi uma audiência pública, e a gente gostaria de que aqueles que estão nos assistindo, independente de serem servidores ou não, soubesse como pensa uma entidade que representa um segmento importantíssimo da sociedade civil de Jacareí, que são os trabalhadores do SAI. Se a gente partir do princípio que toda essa reforma, não só aqui da Previdência a nível municipal, mas essa desde 2019, no fundo, o que ela propõe? É que o trabalhador trabalhe por mais tempo, contribua por mais tempo, receba um benefício menor do que deveria receber e depois, quando deixa ativa, ainda tenha que contribuir. E aí a gente faz uma observação. O nome errado não é contribuição. Depois de todo esse caminho que o trabalhador passa após a reforma de 2019, que agora está dando continuidade aqui a nível do município, isso para mim não é contribuição. Isso é um imposto previdenciário, porque todas as obrigações que esse trabalhador deveria cumprir, quando na ativa, ele cumpriu e cumpriu muito bem. Trata-se de reformas que distorcem o princípio fundamental de qualquer tipo de previdência. Previdência, quem está na ativa, tem que bancar aqueles que deram sangue, que se sacrificaram, para, depois de uma certa idade, de todos esses sacrifícios, não ter que contribuir mais nada. Ele passa por isso tudo e depois ainda vai continuar pagando o que eu chamo de um imposto previdenciário. Estou falando isso porque não é com raiva de ninguém, do prefeito, nem de vereador, nada. Mas, gente, a questão principal, embora tenha havido algum avanço em relação às modificações que foram propostas, tanto pelo STPMJ como para os vereadores, tudo bem. Mas a principal proposta que eu acho que deveria ter sido atendida é aquela que o nosso sindicato colocou como diretriz na reunião de quinta-feira, é que nem pensar em contribuição para funcionário inativo. Se a gente, enquanto sindicato, em cima de tudo que eu coloquei até agora, tem por obrigação, como um sindicato que se diz de luta, ser contra a reforma, a gente tem que ser coerente até para ser contra. A gente não pode propor desconto
sabe, de salário de inativo, mesmo que seja acima de 3 salários mínimos. Né, como diz o ditado, né, para ser honesto, né, isso vale em termos ideológicos, tem que parecer honesto. Né, tem que ser firme. Arrumar alternativa para aquilo que, em termos de princípio, de fundamento, prejudica a classe trabalhadora que já deu sangue, para mim é incoerente. Tá? Eu acho que é incoerente. Então, eu reforço aqui a posição do Sindicato dos Trabalhadores do SAI. Quando a gente apontou diretrizes e não entrou em detalhes, a não ser no caso de contribuição de inativo, foi porque se a gente é contra, a gente também não tem que ficar dando muita alternativa. A gente tem que saber o que está acontecendo para dar uma resposta para os nossos trabalhadores e intervir para que o pior não aconteça aqui. Agora, o principal ataque, que é a contribuição para funcionário inativo, não desprezando os outros avanços, que foi fruto do esforço de todos aqui, mas o principal nós não evitamos, que é a contribuição de inativo, que muitos vereadores na primeira audiência colocaram que isso aqui não seria admitido, e está sendo admitido. Tá? Então, a gente tem que deixar isso bem claro, tá? É um absurdo isso. Espero que vocês entendam a nossa posição, porque um sindicato, sabe, que se diz de luta, que se diz defensor da classe trabalhadora, tem que demonstrar na prática que é contra. Que é contra aquilo que é princípio. Temos que pegar as coisas pelas raízes. E se tratando de princípio, a principal tema que foi tratado aqui não foi atendido, que é nem pensar em contribuição para inativo. Vai continuar acima de 3 salários mínimos. Não interessa que se é 1, 2, 100, 200 funcionários, não interessa. Nós estamos ferindo o princípio que norteou a criação de previdência, sabe, no nosso país. Não tem porquê, nós vamos pagar um imposto previdenciário, gente. Não tem cabimento. Tá? Agora, não estou desmerecendo todo o esforço que houve daqui, por parte dos vereadores, por parte do prefeito, democratizar a discussão, mas sinto muito que ainda permaneça, ainda que com teto de 3 salários, contribuição para inativo. E uma outra coisa, ô prefeito, que eu gostaria que fosse colocado, que foi aqui colocado todas as medidas, houve avanço, mas as medidas têm que vir acompanhadas de número. E eu, como profissional da ciência exata, eu acho que tudo tem que ser planejado com demonstrativo. Qual a economia a mais que nós vamos fazer em termos de reflexo no plano atuarial, evitando que os inativos fiquem livres de contribuição? Até que ponto essa contribuição, até 3 salários mínimos, vai contribuir mesmo para diminuir o déficit atuarial? Será que esse é um valor tão grande, sabe, que tem que existir? Será que não daria para abrir mão desse desconto, desse imposto previdenciário para inativo, para todos os inativos? E os números? Cada medida que foi apresentada aqui não veio acompanhada do quantitativo numérico. Nós pegamos só uma variável, certo? Que são as questões pontuais que estão no projeto. Mas a outra variável, que é o custo disso em termos de economia ou de prejuízo, isso não foi apresentado. Eu acho que deveria ser apresentado até para que se desse mais margem para ampliar um pouquinho mais a discussão. Porque eu acho que houve um trabalho muito bom do prefeito, já falei, não tem problema, sabe, debateu, isso foi legal, elogio o prefeito. Os vereadores tiveram, mas isso aqui não pode se esgotar numas medidas que, de repente, o vereador Hernani também se esforçou, apresentou lá, mas essas medidas,
sabe, lá na audiência, o vereador entregou um papel, não foram apresentadas detalhadamente lá, pelo que a gente viu, são coisas boas aí, mas precisam, sabe, ser acompanhadas dos números, para poder estender um pouco o debate e ver a possibilidade de diminuir um pouco mais ainda o prejuízo para os servidores, né? Então, fica aí a nossa posição registrada, né? Nós somos contra o projeto, né? Participamos aí apontando diretrizes para serem pensadas para não prejudicar tanto os servidores, sabe? Apontamos o ponto principal, que é a não contribuição para inativo, né? E a gente acha importante que Jacareí saiba qual é a nossa posição, porque não dá um sindicato, por tudo que eu falei no começo, o trabalhador trabalha mais tempo, mais idade, contribui mais tempo, sabe? Na hora de calcular o benefício é achatado. Ele se aposenta, vai pagar um imposto previdenciário. Sinto muito, mas daí não dá, gente. Era isso aí, obrigado. Boa noite aos vereadores, senhor prefeito, pessoal aqui que está acompanhando a audiência pública, né? O pessoal que está em casa. A gente, assim como o Décio acabou de falar, né? Nós somos contra a reforma da Previdência, na sua totalidade, mas nós entendemos que nós fomos derrotados lá atrás, em 2019, no dia 27 de novembro, quando foi aprovada a emenda 103. Então, infelizmente, lá atrás a gente deveria ter conseguido barrar, infelizmente, os servidores não nos ouviram, os trabalhadores da iniciativa privada não nos ouviram, e virou um movimento de sindicatos. A gente fez 4 greves gerais, né? Inclusive dialogamos com a administração na época para os servidores que quisessem participar desse movimento, que pudessem justificar sua ausência no trabalho dentro da previsão das faltas no Estatuto, e nem assim fomos ouvidos. Infelizmente, passou a emenda 103 lá em 2019, né? E agora, então, o que eu penso? Eu, como sindicalista, eu tenho princípio, sim, eu sou socialista, sou revolucionária, não acredito no capitalismo, não acredito nesse sistema que rege o nosso país. No entanto, nós vivemos num país capitalista e num mundo capitalista. Então, dentro da minha responsabilidade como presidente de uma entidade, representante de 4.500 trabalhadores, a gente sentou e procurou diálogo aqui com essa casa, com os vereadores, com o prefeito, para a gente conseguir minimizar ao máximo, na medida do possível, o impacto nocivo dessa reforma para os servidores, e conseguimos aqui o compromisso do prefeito de que, em qualquer tempo dentro do mandato dele, se acontecer qualquer modificação nacional, os servidores, então, terão o benefício da revogação dos artigos que os prejudicam. Evidentemente que a gente gostaria que não tivéssemos que passar por isso, mas, infelizmente, né, e a cada dia se reforça mais a necessidade, a gente acompanha, né, o governo federal, que a cada dia imputa para o trabalhador uma desgraça a mais. E, nesse sentido, a gente gostaria de dizer que as medidas e as ponderações que a gente fez foram atendidas na maior parte, enquanto sindicato. E a nossa diretoria, os trabalhadores que têm expressão e que são lideranças dentro dos servidores, que a gente conversou com a Pâmela, que é uma liderança importante dentro da educação, junto aos professores. E a gente tentou, ela ficou um pouco decepcionada, porque a regra dos pontos não foi atendida na sua integralidade, mas a gente precisa de tempo para fazer também este cálculo e, sei lá, se de repente a gente vê que ainda não ficou muito bom, pode ser que a gente tenha ainda a possibilidade de fazer algum pedido, alguma discussão nesse sentido. Mas o que a gente fala?
que dentro desse cenário que se apresenta hoje, né, para o servidor, a gente acha que houve um esforço de todas as partes, né? E é uma luta que está sendo construída a muitas mãos e que a gente está tentando ao máximo minimizar o impacto disso para os servidores. Agora, é bom? Não é bom, gente. O melhor dos mundos seria se não precisasse fazer, porque nas regras atuais já é muito difícil aposentar. As pessoas não conseguem, tem muita gente que trabalha a vida toda, não consegue se aposentar. Né? Agora, qual que é o problema? O problema é que a gente tem um problema objetivo. Nós temos uma emenda constitucional, é um texto constitucional agora, que foi alterado pela emenda 103. Nós temos a emenda 113, nós temos a tal da portaria aí que a gente está discutindo, e nós temos já outras coisas que já estão vindo pelo caminho também. Então, aí eu chamo também os servidores para a sua responsabilidade, porque na semana anterior estava lotado aqui. Cadê as pessoas hoje, né? Então, assim, essa não é uma luta minha, do sindicato e nem do Décio. Tem que ser uma luta dos trabalhadores. As pessoas estão mexendo, a vida deles que está sendo mexida. Então, precisa também a gente sentir, né, que as pessoas estão se importando com isso, porque a impressão que eu estou tendo é que só a gente do sindicato que está se importando. Então, chama atenção, eu acho que está na hora dos trabalhadores pegarem na mão o bastão da sua própria vida e ajudar o sindicato, inclusive para elaborar. Por quê? Porque não comparecem, a gente nem sabe direito o que eles estão pensando. Dentro da minha base, por exemplo, a gente conversou com algumas pessoas, mas o tempo é muito curto, a gente não tem muito tempo, né? Então, eu queria agradecer o esforço de todo mundo. Eu acho que não é inegável o reconhecimento de que houve um esforço e que, dentro de tudo aquilo que o prefeito colocou ali, de que todas as mudanças aceitas pela Secretaria de Previdência, elas podem modificar a realidade do servidor, e nós, como sindicato, vamos cobrar. Vamos estar aqui acompanhando tudo o tempo todo. E outra coisa que eu acho que era bom salientar é que o prefeito, nessa reunião que a gente teve na quinta, fez a sugestão da gente criar uma comissão permanente que acompanhe essas mudanças, essas modificações, para que a gente possa, no tempo mais curto possível, se for para melhorar a vida do servidor, a gente poder já colocar para fazer a lei, para modificar. Né? Então, eu queria deixar aqui, assim, é uma coisa, triste, né, para a gente ter que dizer, olha, obrigada por vocês terem abrandado o sofrimento das pessoas que envelhecem, porque isso é um absurdo. Num país rico como esse, a gente tem que condenar as pessoas a trabalharem até 65 anos para ter o direito a uma aposentadoria que nem é integral, que não tem uma saúde decente, que não tem acesso a remédio, que mora mal, que não tem saneamento básico na maioria do país. Então, assim, a gente fica indignado. E, por isso, mais uma vez, eu digo aos trabalhadores, dentro desse sistema, não tem saída para a gente. Para a gente é outro sistema, a gente tem que revolucionar isso aqui, transformar isso numa sociedade igualitária. E enquanto for capitalista, ela não vai ser igualitária. Tá bom? Obrigada, boa noite. Nesse momento, abro a palavra aos vereadores presentes para esclarecimento e dúvidas. Peço que, em respeito àqueles que responderão às questões, aos telespectadores, aos demais presentes e as normas regimentais da Casa, cada vereador faça uso da palavra no tempo de 5 minutos. Com a finalidade de melhor organizar os trabalhos, defino que as perguntas sejam encaminhadas por critério de assunto, na forma de rodízio, intercalado dos vereadores, sendo que após o vereador fazer uma pergunta, é dada a resposta e logo após é passada a palavra para outro vereador, fazer também a sua pergunta,
assim sucessivamente, de maneira que os vereadores que desejarem fazer mais uma pergunta deverão permanecer no plenário e aguardar novamente a sua vez para perguntar. Boa noite a todos. Quero inicialmente cumprimentar e já agradecer ao prefeito, os colegas vereadores, agradecer o pessoal do Instituto, estou vendo minha chefe ali, a Sandra, agradecer em nome da Rossana toda a equipe do IPMJ, agradecer de maneira especial, senhor prefeito, o pessoal do sindicato, Décio, Sueli, todos os servidores que nos procuraram, depositaram voto de confiança. Não foi fácil chegar até o dia de hoje, um curto tempo de algo tão complexo como está sendo tratado no dia de hoje. Mas fundamental para que a gente consiga equilibrar as finanças e ter uma garantia de que aquilo que nós estamos fazendo vai nos dar uma sobrevida. E quero destacar também, Rossana, o pessoal dos conselhos, que mensalmente se reúnem, são pessoas que contribuem com a discussão, o pessoal do CAIF também. Então eu tenho certeza que essa somatória fez a diferença para que, de forma madura, a gente conseguisse chegar naquilo que é um pouco mais justo. Ninguém gostaria de estar nesse momento aqui votando qualquer tipo de projeto que venha aumentar a idade, que venha colocar a mão no bolso do servidor. E eu falo na condição de servidor. Eu estarei diariamente tratando com os servidores tudo isso que a gente está discutindo e que será votado. Então, como dizem aí, né, no ditado popular, eu estou dando a minha cara para bater, eu estarei lá, estou nas duas pontas da corda, agora na condição de vereador e depois aplicando aquilo que a gente vai deliberar. Mas quero dizer, senhor prefeito, e aqui sem nenhuma demagogia, que estou há mais de 20 anos na vida pública. O senhor lembra quando eu entrei como estagiário em 98? E eu talvez não tenha participado de uma discussão tão ampla, tão democrática e com liberdade para a gente propor alternativas. E sessão de todos os lados. Na reunião que nós tivemos hoje à tarde, algumas coisas doem lá dentro. Mas tecnicamente, e aí eu concordo com o Décio, talvez a gente possa, em outro momento, explanar com mais riqueza de detalhes, mas eu me senti satisfeito, mas triste com as explicações, de que algumas questões, obrigatoriamente, nós temos que implementar, e outras com uma flexibilidade para amenizar a aposentadoria daqueles que já estão no sistema. Iniciando a partir de 1º de janeiro de 2024. Eu acredito que algumas pessoas depois vão perceber que mesmo faltando um pouquinho, não vai ser aquele absurdo. Posso estar enganado, mas fiz várias projeções, várias simulações, e acho que a gente chega em torno de 85% a 90% de pessoas que serão contempladas. Mas como eu disse, eu estarei lá do outro lado para poder ajudar, para a gente buscar alternativas, e quero, como vereador, acompanhar passo a passo daquilo que estará acontecendo no Brasil, porque a partir do momento que tenhamos precedentes, cabe a nós trazer novamente
esse tema para ser discutido. Lembrando aqui de uma colocação do seu Antônio, e eu até gravei um vídeo falando sobre esse ponto fundamental da Previdência, que é o social. Concordo que os 14%, mesmo colocando o princípio da solidariedade, né, em discussão, não deveria estar sendo feito. Mas, só mais um minuto, senhor presidente, mas tecnicamente, concordo com o advogado do Instituto, que se a gente não colocar, e aí, senhor prefeito, se eu estiver enganado, o senhor me corrija, nós estamos incluindo um parágrafo único, dizendo que anualmente nós vamos avaliar as contas, e se for superavitário, automaticamente esse dispositivo será revogado. Tinha bastante coisa para falar, quero aproveitar meus temas livres da próxima sessão, mas agradecer mais uma vez a todos os servidores, todas as servidoras que depositaram esse voto de confiança em nós. Muito obrigado. Mais alguém gostaria de... Vou desejar boa noite a todos, boa noite, prefeito, boa noite à mesa, boa noite, servidores que estão aí, sindicato, e dizer para vocês que quando a gente joga um futebol, a gente precisa de um técnico, né? Sem um técnico não tem como o time nem saber como vai jogar e ganhar esse jogo. E nada mais desse projeto aqui hoje, eu tenho toda semana discutindo e conversando com aquele treinador que eu tenho aqui hoje em cima desse projeto chamado Hernani Barretos. Viu, Hernani? Tudo que você decidir que seja de bom para o servidor da cidade de Jacareí, eu concordo contigo, porque eu vou ser sincero para vocês. Vocês me desculpam, mas é número demais para minha cabeça. Eu peço perdão, eu não entendo, certo? Como eu não entendo, eu tenho que procurar quem entende. E o mais próximo para mim foi o Hernandes, tá? Então, a decisão do Hernandes, que ele tomar, que seja melhor, Hernani, né? Senão a mãe dele já briga comigo depois que vê, já não está bem de saúde, né? A gente está sabendo. Então, o Hernani decidir que vai ser bom para o sindicato, para os servidores, as decisões corretas desse projeto, junto ao prefeito, junto aos 13 vereadores, é a minha decisão, porque eu sei que é a certa, que é a correta, tá bom? Então, a minha decisão hoje desse projeto, eu jamais imaginei que eu ia acontecer isso aqui nessa casa comigo, porque eu gosto de decidir os meus votos e os meus projetos, mas esse aqui é para um bem maior no futuro de todos, daqueles que estão trabalhando e daqueles que já aposentaram. Então, eu peço desculpa aos aposentados, aos servidores, que a minha decisão será tomada através do Hernani, o que é melhor para vocês, tá bom? Obrigado, prefeito, obrigado a todos aí, essa é a minha fala. Senhor presidente, quero aqui manifestar também o meu entendimento sobre essa reforma que está colocada aqui. Eu gosto de ser bastante justo e leal, né? Seja aqui na Câmara Municipal, seja no exercício da advocacia, e quero ser justo com os demais vereadores, com Vossa Excelência o Prefeito, né? E dizer que essa reforma foi trazida de cima para baixo e grande parte dela, né, impôs aos municípios o dever de fazer, de criar leis, de regulamentar essa reforma. Então, não vou aqui achincalhar, não vou aqui fazer bravata política, porque a gente precisa também, ao se manifestar, ter um caráter pedagógico, não é? Na nossa fala. E essa questão colocada aqui hoje diz respeito à presidência da República, diz respeito ao nosso Congresso Nacional. É muito bom a gente deixar claro isso para as pessoas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo,
que a grande parte do texto que vai ser aprovado nessa casa aqui é uma imposição do Congresso Nacional, pelos deputados e senadores. E, por isso, me permitam discordar de vocês em alguns pontos, né, com todo respeito, evidentemente. Vocês sabem que respeito muito o posicionamento de cada um aqui dessa Câmara Municipal e do prefeito municipal Isaías Santana, mas eu não posso aqui deixar de manifestar por razões ideológicas, num país que eu acredito, num país que eu penso que seja o mais justo e ideal para as pessoas. Para que vocês tenham uma ideia, no ano de 2021, 1% das pessoas mais ricas, 1%, detém 49,6% da riqueza do nosso país. 1% das pessoas mais ricas nesse país detém a metade de toda a riqueza produzida no nosso país. Eu estou dizendo desse dado porque quero aqui fazer uma crítica dura ao Congresso Nacional. Dura, duríssima. Porque já disse na outra manifestação, são leões para defender os interesses dos mais poderosos e cordeirinhos para defender aqueles que mais precisam. Por que falo isso? Porque a mesma Constituição, desde 1988, ela impôs no seu artigo 153, inciso 7º, compete à União estabelecer impostos sobre grandes fortunas nos termos da lei complementar. Desde 88, esse imposto ainda não foi regulamentado no nosso país. A Constituição não foi regulamentada nos impostos sobre grande fortuna. Faltou tempo para os nobres deputados e senadores aprovarem esse imposto sobre aqueles que mais possuem riqueza nesse país? Será que não foi suficiente, desde 88, para implementar esse imposto que é tão comum nos outros países, em especial aqueles de primeiro mundo? Não faltou tempo, faltou coragem, porque para taxar o idoso, para taxar o aposentado, que ganha menos que 6, 7 mil reais, aí surgem os corajosos deputados para aprovar reformas impondo contribuição a essas pessoas. Então não há como eu deixar de manifestar a minha total discordância com relação à reforma da Previdência, porque se é para causar o equilíbrio das contas públicas, por que não implementaram esse imposto sobre as grandes fortunas, sobre 1% mais rico desse país? Mas não, preferem justificar o discurso do equilíbrio das contas públicas a taxar aqueles que ganham 2 mil, 3 mil, 4 mil reais no nosso país. Essa é a verdade, nua e crua. Não dá para a gente colocar isso embaixo do tapete. É preciso que a gente olhe com muita atenção nas próximas eleições para votar em pessoas que estejam comprometidas. Não só com o equilíbrio da despesa pública, todo mundo é. Só para terminar, senhor presidente, todo mundo é. Mas espera aí, nós vamos começar a equilibrar as contas públicas daqueles que menos têm? E por que eu falo isso? Porque a minha concepção de economia é diferente. O dinheiro tem que estar na mão daqueles que menos ganham, porque são eles que movimentam a economia. É o idoso que compra a calça, é o idoso que compra o presente para o neto, é o idoso que precisa do dinheiro para pagar o medicamento, é o idoso que vai no comércio gastar, é isso que fomenta a economia. E bem por isso hoje, nós temos mais de 14 milhões de desempregados, nós temos uma economia que está caindo para a 12ª, já chegou a ser a 6ª, porque cada dia que passa, se tira mais daquele que menos tem, e se concentra mais na mão de quem tem. Para concluir, senhor presidente, existem outras formas, por exemplo, taxar os bancos no nosso país, que é uma agiotagem permitida pela lei.
as grandes empresas sonegadoras da Previdência Municipal, inclusive bancos, que sonegam a Previdência. Mas por que os nobres deputados e senadores também não são leões contra esses? Então, senhoras e senhores, quero aqui reiterar o meu respeito a todos os vereadores, vereadoras, ao prefeito, mas eu não tenho como concordar numa reforma da Previdência imposta pelo Congresso Nacional que fere a Constituição no seu princípio mais fundamental, que é a dignidade da pessoa humana. Por esse motivo, eu quero aqui registrar o meu apreço a todos vocês, mas me impede de somar com vocês nessa reforma municipal, porque é a minha maneira de protestar contra esses deputados e senadores que, repito, são leões para defender o interesse dos poderosos, mas cordeirinhos, se não covardes, para defender o interesse dos que menos têm. É como vou votar. Boa noite, prefeito Isaías, Rossana, presidente do Instituto, Patrícia Juliana, que está aqui, secretária do prefeito, todos os vereadores, servidores aqui dessa casa. Eu quero aqui na minha fala, fazer das palavras da Sueli a minha fala, né, e dizer que essa luta dos servidores, a gente não está perdendo aqui hoje, a gente perdeu em 2019, né, quando todo o movimento sindical do país inteiro convocou a população para estar protestando contra uma reforma, e muitos, talvez, trabalhadores, muitos servidores, né, talvez naquele momento não acreditou que ia ser afetado. Então, é mais uma vez a gente vê, né, a desmobilização da classe trabalhadora, da população, seja ele servidor público ou seja ele trabalhador privado. E a gente sabe da importância que é. Sabemos que, infelizmente, muitas votações que acontecem no Congresso, né, são votações que retiram direito dos trabalhadores, mas a gente também só vai mudar quando a classe trabalhadora estiver unida. Quando nós estivermos realmente, de fato, lutando juntos para que a gente possa garantir os nossos direitos. Pense os senhores que não é fácil, né? E a gente deixa claro aqui para o servidor público, ninguém de nós queríamos estar hoje fazendo essa reforma. E eu acho que de uma forma muito madura que a gente traz a discussão dessa reforma, porque na realidade, né, aqui, eu acho importante frisar isso, que a gente aqui não está fazendo politicagem, eu acho que é importante fazer uma política séria, madura, justamente para isso, porque na realidade, esses projetos hoje aqui não se soma nada para nós enquanto vereador, para a administração, mas o que a gente está vendo? Se a gente não fazer essa reforma hoje, o futuro da nossa cidade, os servidores públicos, pode ser ainda pior, pode ser mais prejudicado ainda. E aqui é um grande compromisso. É um grande compromisso que a gente está vendo em outras cidades que não tem esse compromisso, e nós esperamos que a economia do nosso país possa mudar e que lá na frente, o ano que vem, a gente pode chegar nos servidores e dizer o seguinte, não vai ser cobrado dos servidores. E essa discussão que a gente está fazendo aqui, dessas reuniões que houve, a importância que é de chamar os sindicatos para discutir, de chamar os trabalhadores, servidor público, para que a gente junto consiga fazer da forma menos penosa para o trabalhador, isso é importante. Isso mostra um crescimento muito grande na política, mostra um amadurecimento tanto da Câmara como do Executivo, no respeito que a gente tem pela população, pelos trabalhadores, e a gente tem certeza que a gente, enquanto trabalhador, a gente vai ter que lutar muito, né, e dizer para vocês que a importância que é dessa luta. Eu quero ressaltar aqui uma categoria, né, da GCM, que está sendo uma das mais prejudicadas, e aí a gente chama, né, esses servidores da Guarda Municipal, que hoje faz o papel de polícia, chama para que vocês comecem a fazer uma luta a nível nacional, para que veja o trabalho de vocês. Não é justo o que acontece com vocês hoje. O mesmo papel que a Polícia Militar faz, né, vocês fazem hoje,
e muitas vezes vocês não têm o direito garantido na Constituinte. Então eu acho que é nesse sentido que a gente tem que engrossar nessa luta, para fazer essa luta, para que a gente possa olhar para essa categoria da GCM aqui na nossa cidade, que presta um papel brilhante e muitas vezes tem essa perca. Então eu acho que é nesse sentido que a gente, com muito amadurecimento, e aí eu quero enaltecer aqui todos os vereadores, né, que teve hoje, que deu a sua contribuição, que viu a necessidade, né, de estar junto, discutindo, dando as suas propostas, as suas sugestões, e aí é um crescimento muito grande, e junto a gente tem certeza, e nós vamos lutar para isso, né, e aqui já ficou claro, né, quando o prefeito Isaías disse o seguinte, né, a partir do ano que vem, e a gente vai torcer, que esse ano tem eleição, não sabemos quem vai ganhar a eleição, mas quem sabe a partir do ano que vem muda essa política e nós vamos estar aqui com todo o prazer, fazendo um novo projeto e votando e dizer para o servidor público que esse projeto nós estamos fazendo com a faca atravessada no peito, no coração, porque nós sabemos que muito servidor vai perder, mas a importância que é de fazer esse projeto para que no futuro, as próximas administrações, os servidores que hoje recebem a sua aposentadoria para garantir. Eu quero deixar aqui uma proposta de resolução da mesa, senhores vereadores, prefeito, né, só mais um minuto, senhor presidente, para que nós façamos aqui uma comissão permanente de resolução para acompanhar essa reforma e que essa comissão seja composta, né, por um representante do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, um representante do Sindicato do SAI, um representante do Instituto, um representante da Prefeitura e 2 representantes da Câmara Municipal, para que a gente possa continuar discutindo, para que a gente possa continuar acompanhando, até mesmo porque, se o ano que vem melhorar as finanças do Instituto, nós, essa comissão que for tirada, vai estar junto discutindo e acompanhando para melhorar cada dia mais aí para o servidor da nossa cidade. Então, essas são as minhas palavras e pedir para que os servidores continue unido, continue trabalhando firme e forte, e todos os trabalhadores do nosso país, do nosso Brasil, para que a gente possa junto empunhar essa luta, para que a gente possa conquistar de volta os nossos direitos. Muito obrigado. Mais alguém gostaria de estar... Senhor presidente, vereador Paulinho dos Condutores, prefeito municipal Isaías Santana, doutora Rosana Vasques, né? Rossana, Patrícia Juliane, e também todos os vereadores e todos os servidores que estão aqui nessa casa, lutando por esse momento. Diz a tal da Constituição Federal que, não sei se é verdade, né, o que está escrito, pelo menos escrito está, né, que todo poder emana do povo, mas a verdade é que nem sempre esse poder ele vale alguma coisa. Porque o povo, por mais que vote, por mais que dê a sua confiança aos gestores públicos, infelizmente, eles não são ouvidos. A verdade é essa. Gostaríamos de não estar votando este projeto, gostaríamos que este projeto nem viesse para essa casa, esse é o meu pensamento. Porque quando você entra no poder público, você vê que tudo é mais fácil para quem está do lado de cá. Tudo é mais fácil. Mas para o povo que está do lado de lá, é tudo mais difícil. E você vê, a pessoa já se aposentou, a pessoa recebe uma pensão, e ter que contribuir mais ainda para o poder público, para poder sanar dívidas que o poder público tem a pagar. Isso é um absurdo. Particularmente, eu acho um absurdo. Por mais que haja algumas mudanças, né,
na lei, por mais que eu não entenda, por ter tantos números aqui, mas o mínimo dá para entender. Por mais que eu não tenha estudado tanto nas escolas, mas dá para entender alguma coisinha, gente. Alguma coisa dá para entender. Só desses 14% aí, qualquer um entende. Qualquer um. Até aquela esposa que partiu, se ela pudesse ressuscitar e voltar e falar, me dá meu dinheiro, ela voltaria e falaria, me dá o dinheiro que eu paguei e deixa para minha família. Ela voltaria só para pedir o dinheiro que cobrou. Então, tem como entender que nós estamos votando uma coisa que foi determinada lá em cima. Lá em cima foi mudada a Constituição e veio parar aqui, ó, no colo do município, para os prefeitos. Essa bomba que tem que ficar aí ajustando, por isso que se chama reforma. Numa reforma você gasta muito dinheiro para fazer ela. E é o que está acontecendo aqui nessa reforma. Está se gastando tanto para fazer a reforma. Vai sair de algum lugar esse dinheiro para se reformar. Vontade é, prefeito, e acredito eu que a vontade do senhor também seria que não tirasse esses 14% dessa população que tanto já contribuiu, mas infelizmente, as mudanças que há lá em cima é de revoltar, gente. É de revoltar. O povo está na hora de se levantar, porque ficar nessa história de o gigante acordou, o gigante dormiu de novo e está bem dormindo, está roncando. Então, gente, nós temos que lutar, mas isso tem que ser todos, para que lá em cima mude novamente esta lei que fez esse arroxo, e tem que mudar lá, para poder descer para os municípios e acabar com isso aqui embaixo também, porque não adianta, se não mudar lá, eu vou dizer para você, todo mundo vai sofrer. Esse é o meu pensamento, essa é a minha cabeça que eu tenho, que dá para entender um pouquinho do que acontece lá em cima, porque quando é para aumentar lá em cima, qualquer cargo aumenta, mas para o povo não aumenta nada. Senhor presidente, boa noite a todos, prefeito. Eu acho que é uma discussão bem complexa e quero aqui parabenizar a todos pela maturidade que esse tema tão difícil, ele foi aí, que todos contribuíram aí de maneira tão madura. Quero elogiar o Hernani publicamente aí pela contribuição técnica que ele deu. E é muito importante, eu sempre digo que é muito importante a gente escutar quem está na linha de frente. Às vezes a gente que está num cargo administrativo, a gente parece que senta num pedestal e a gente não escuta aqueles que estão na linha de frente, trabalhando aí no dia a dia. Décio falou uma coisa muito importante sobre tributar aí os aposentados, é algo que é o que deixa a gente muito desconfortável, porque é difícil, Isaías, você tirar ali, fazer contribuir aquele que já tem, está com aquela sua aposentadoria contada, muitas vezes cheio de empréstimo consignado, Dude, e você de uma hora para outra tirar 14% ali de contribuição. Sendo que eu entendo que talvez seja necessário a gente fazer isso para passar o resto e tornar esse remédio menos amargo, mas não acho que isso impacte de maneira, não é isso que vai salvar o Instituto da Previdência dos Servidores. A gente fez um cálculo, estava fazendo um cálculo com o Hernani, se fosse em cima de salário mínimo, seria R$123 mil por mês. Em cima de 2 salários mínimos, isso ia cair pela metade, R$65 mil por mês, que entraria
ao Instituto do Servidor. Acima de 3 salários mínimos, isso vai o aporte ao Instituto, Flavinho, vai ser entre 30 e 40 mil reais. Então, Rosana, eu não sei o quanto isso é relevante, mas entendo que depois que passar, se isso for aprovado aqui nessa casa, isso passar, eu acho que é algo que a gente tem que ter a questão de honra, esse compromisso de honra com os aposentados servidores dessa cidade, de rever isso daí. Acho que tem que existir o compromisso de todos aqui nessa casa. Isso, Eli, infelizmente, é difícil. A gente sempre digo aqui nessa tribuna que votar não é transferir responsabilidade, é se corresponsabilizar. Infelizmente, às vezes a gente precisa, a gente não tem nem como conversar com muitos servidores, porque muitos nem apareceram, não sabem nem o que está acontecendo. Eu encontrei um servidor ali na porta, que ele está aposentado com 2 salários mínimos. Ele veio falando, pô, agora você é tributado. Eu falei, não, você ganha quanto? Eu falei, mas acima de 3 salários. Virou e foi embora. Então, a gente precisa muito da consciência das pessoas. Mas eu acho que foi uma decisão madura, foi o que eu falei para o Sazak, que a gente ia deixar as bandeiras partidárias, a política de lado, e ia pensar com responsabilidade no futuro da cidade. Mais alguém gostaria de pronunciar? Bom, deixa eu também manifestar também, dizendo que realmente é uma situação bastante difícil, uma regra que poderia ter sido definido lá no Congresso Nacional, a nível, não, né, nos municípios, o Estado está definindo as regras, mas existiu a emenda constitucional, essa emenda constitucional ela obriga os municípios a criar essas regras próprias. E normalmente nós não gostamos muito de regras, mas precisa existir, assim como existem as leis. Mas eu fico feliz de termos um prefeito aqui em Jacareí que está ouvindo, que vem em 2 audiências públicas da Comissão de Finanças e Orçamento, em 2 reuniões, uma com os sindicatos, com representantes dos funcionários, vereadores, e uma reunião com os 13 vereadores. Que prefeito fez isso até hoje? Que está ouvindo e também aceitando sugestões. Então, é um avanço muito grande da nossa cidade de termos um prefeito que realmente está ouvindo. Eu sei o quanto é difícil para ele decidir. Ele também é funcionário público em São Paulo, na Prefeitura de São Paulo. Lógico que ele quer muitos benefícios para os funcionários, com certeza. Mas ele, como gestor, também tem uma responsabilidade de manter o Instituto para que realmente os funcionários que estão na ativa hoje possam lá na frente estar aposentando dignamente. Então, prefeito, parabéns por você estar realmente conduzindo a nossa cidade dessa maneira, e também os nossos vereadores que estão contribuindo bastante para criar realmente uma legislação que realmente possa beneficiar todos, no caso, futuramente. Então, quero aqui dizer a todos os presentes e aos que nos ouvem também, que realmente nós estamos fazendo o melhor possível. Talvez não seja o ideal, mas com certeza estamos fazendo o melhor. Muito obrigado.
Edgar Sazak, só dar uma contribuição aqui, né? Nós podemos, na regra do aumento da pensão aos dependentes até 21 anos, criar uma celeuma jurídica aí. Então, quero já colocar, até para que o próprio corpo jurídico do Instituto de Previdência estude essa questão e verifique se é possível a gente colocar na lei. Por quê, prefeito Isaías? Em se tratando de previdência, nós temos o princípio tempus rege atum, ou seja, o tempo rege aquele ato. Para você que está em casa entender, é que quando vai se conceder um benefício, nós precisamos olhar a regra do momento da implantação daquele benefício. E aqui nós podemos ter uma questão que é a seguinte: hoje a regra diz que a pensão é até 18 anos, que é a maioridade civil. Nós vamos ter uma regra nova que ela vai ser mais benéfica. O judiciário tem dito que não, que se aplica a lei ao tempo da concessão. Mas talvez se pudesse criar uma regra dentro dessa própria lei que vai se aprovar aqui, de estender nos efeitos aqueles que já estão recebendo, seria também uma questão de se pensar, só uma questão que isso vai pegar, porque não é comum em reforma da Previdência você ter regras mais benéficas do que as anteriores a serem revogadas, tá bom? Só uma contribuição aí, porque eu acho que isso aí vai ser uma questão que vai ter bastante discussão. Boa noite a todos presentes aqui. Eu não ia comentar nada, mas aí você fica pensando, né? Vai passando algumas coisas na sua cabeça. Eu sou aposentada do Estado e desconta do meu salário 14%. Eu me lembro assim, que eu fiquei revoltadíssima, né? Porque são R$500 a menos no meu salário todo mês. Então, eu sei perfeitamente o que passa nas cabeças dos aposentados com essa reforma, né, da Previdência. Então, eu só queria fazer uma observação que foi muito bem discutido. Eu fiquei orgulhosa de ter o prefeito Isaías presente nessas discussões. Foi tratado com muita seriedade, não é? Justamente porque a gente, quando está no lugar, né, na posição que muitos não gostariam de estar, e eu sei o quanto sai do meu bolso todo mês, né, que eu também fico revoltada, mas eu já paguei e estou tendo que pagar de novo. Então, eu gostaria de parabenizar, foi uma coisa muito bem discutida, né? Nós tentamos chegar em conclusões que não fosse afetar tantas pessoas, e eu realmente fiquei muito feliz em poder fazer parte disso, nessa discussão que foi assim, tentando procurar, eu vi que realmente se tentou procurar uma solução melhor para que o impacto não fosse tão grande. E fica aí a minha esperança, que não somente o município, mas também como o Estado reveja, não é, a situação dos aposentados. Tá bom? É essa a minha opinião, eu acho que realmente foi feito melhor. Mais alguém? Bom, nesse momento, abro a palavra, pergunta ao público. Cada pessoa terá um tempo limite de 2 minutos para fazer o seu questionamento. Excelentíssimo senhor prefeito municipal, excelentíssimo senhor presidente desta Casa de Leis, excelentíssimos senhores vereadores, caríssima presidente do nosso IPMJ, meus cumprimentos a todos. Como o tempo é curto, eu vou dividir em 3 tópicos aqui que eu quero falar. Primeiramente, eu quero agradecer muitíssimo a boa vontade, a disposição de todos que estão empenhados nesta lide agora a respeito da previdência dos servidores municipais, porque estou sentindo que existe um espírito de compreensão e de colaboração muito grande. As reformas, elas têm que acontecer, nós sabemos disso. A primeira reforma, em 1998, com a emenda 20, do presidente Fernando Henrique Cardoso, criou os RPPS. A reforma do ex-presidente Lula, em 2003, atingiu mais os servidores públicos, né?
E outras reformas que vieram com as gestões posteriores, sempre a gente viu que há um cunho de necessidade. Mas a gente vê que a necessidade é simplesmente para poder ter condições de pagar esse benefício ao trabalhador. Mas não é uma distribuição equitativa, não é uma distribuição justa. Então, eu agradeço muito a boa vontade de vocês. Em segundo lugar, eu quero corroborar integralmente com as palavras do Décio, presidente do sindicato do SAI, no que diz respeito à contribuição dos aposentados. Eu hoje estou aqui na qualidade de aposentado, né? Mas, desculpe, mas eu vou pedir mais um minuto, tá? E eu quero dizer o seguinte: eu entrei para o IPMJ no dia 1º de fevereiro de 1994. Desde então, eu estou no IPMJ. Agora não estou mais por uma decisão própria, mas continuo estando, presidente. Tá bom? Nesse tempo, a minha lide foi com milhares de correligionários. A APPREM, a BIPEM, a NEPREM, Secretaria de Previdência, procuradores da República, institutos de previdência. Nós temos cerca de 2.000 RPPS no Brasil. Tive contato com quase todos eles, né? E milhares de pessoas que dizem respeito à Previdência. Prefeito, procuradores da República, economistas, juristas, todos com os quais eu tenho conversado, não aceitam a contribuição do aposentado. Não vejo uma pessoa, que seja favorável à contribuição do aposentado. Se foi uma imposição, aliás, não é também uma imposição não, porque o artigo da emenda diz que o instituto que estiver deficitário atuarialmente poderá instituir a contribuição, né? Poderá. Mas não tem uma pessoa que seja favorável. Então eu peço que pesem na consciência de cada pessoa a respeito disso. Por quê? Eu vou fazer uma alusão aqui às palavras do Roninho, que falou sobre futebol. A mesma coisa, Roninho, que você paga o ingresso para assistir o jogo de futebol, aí você vai lá, o seu time perde, a torcida é insuficiente para pagar a despesa do jogo, aí quando você sai tem que pagar de novo. É incoerente, né? Então, senhores vereadores, senhor prefeito, a minha palavra é de apelo. Não coloquem sobre os ombros dos aposentados esta conta que não é dele. Essa conta não é do aposentado. Eu acho que do jeito que está hoje, a contribuição incidindo sobre o teto do INSS já foi uma decisão salomônica, adotada pelo Supremo Tribunal Federal, lá onde nós estivemos juntos, você se lembra, né? Tem foto sua lá. Então, agora é uma nova decisão salomônica, para pagar a partir de 3 salários mínimos. Por favor, pensem nisso. Muito obrigado e desculpem. Saudações a todos já me conhecem, sou Lucimar Ponciano, tenho orgulho de falar que por 30 anos fui servidora pública e aqui nós estamos vendo essa discussão e eu já estive aí onde vocês estão, nobres vereadores, trabalhei muito tempo no Executivo, a gente viu que teve um diálogo muito interessante sobre essa questão. E uma coisa, que quando a gente sobe na tribuna para defender um projeto, a gente parte de 2 princípios, constitucional e mérito, sempre é em torno dessa discussão. A começar, é inconstitucional essa emenda 103 no próprio artigo 40 e 149. Continuou a discussão. E não tem mérito nenhum, é vergonhoso demais,
cobrar a contribuição de quem já serviu a sociedade trabalhando como servidora pública. E continua a vergonha ainda quando mexe na aposentadoria de quem executa umas atividades de risco, de periculosidade, de insalubridade. É vergonhoso demais. É vergonhoso demais. Agora a gente vê aqui, a gente vê o parâmetro federal, separou do parâmetro estadual e separou do parâmetro municipal. Olha o salário de servidor federal, quanto que é, e olha do município. É totalmente injusto. Mas nós sabemos, poxa vida, nós estamos falando aqui de servidores concursados. Então, todos nós, servidores concursados, nós sabíamos o salário que iríamos receber para executar as nossas funções enquanto servidor público. Mas a gente vê aqui o piso do INSS, 7.080. E nós estamos falando, só para concluir, senhor presidente, e nós estamos falando de 3 salários mínimos, 3.616. É sabido que muitos servidores públicos não têm sua casa própria, vivem de aluguel. O convênio médico nós nem temos convênio médico. Então, há de se pensar nesse teto, porque, primeiro, já é injusto, não tem mérito nenhum, é um ato vergonhoso aprovar desconto de aposentado, mexer em aposentadoria de professor. A educação nossa, olha, está muito difícil. Você pega hoje umas crianças, adolescentes, está muito difícil a educação. Está muito difícil educar. E aumenta-se o tempo. A gente viu aí que a intenção nesse projeto, no diálogo feito pelo sindicato, com os vereadores, de, olha, vamos dar um ano a mais, porque daí parece alguma coisa, vamos mudar. Ou a gente tem coragem de mudar agora, ou não tem coragem de mudar mais. Porque nós estamos sendo, na verdade, um pouco covarde. Então está pedindo para 2023, para 2024, mas não mudou a essência. Não mudou a essência. Na apresentação aí falou que aqui em Jacareí nós temos mais de 285 servidores que recebem mais de 6 mil reais. O teto do INSS 7.080. E a injustiça vai ser abaixo disso, na maioria disso. Então, há que se rever, há que se discutir muito mais. E a gente tem que ter a vergonha que o Congresso não teve e que o Senado não teve. E esse ano é eleição. Eu espero que o eleitor abra muito, muito a sua mente. Porque é muito injusto mexer em quem recebe esse salário. Ainda é vergonhoso, 3 salários mínimos. É vergonhoso seguir o teto de 7.080. É vergonhoso. Então, que a gente possa repensar mais, tem emendas para ser feitas, mas, senhor prefeito, eu acho que, como servidor, que você é público, e os vereadores também são servidores públicos, na função, né, de estar representando o povo, eu acho que o povo, servidor público, ficará muito, muito triste com essa injustiça, essa vergonha, mexer no bolso dos aposentados da nossa cidade e mexer também na regra de aposentadoria de quem está lá, está vislumbrando chegar nessa hora sagrada, porque a gente espera aposentar nesse país. Então, é uma hora sagrada. É um sonho, e agora está se distanciando por injustiça e inconstitucionalidade de quem deve defender o povo. Então, acho que deve se discutir mais, pensar mais, não se pesar no tempo, mas pesar na ação, na atitude, que não mudou nada, só mudou o prazo. Né? Mas a vergonha ainda continua nesse projeto de lei, que não tem mérito nenhum e é inconstitucional.
Boa noite a todos. Eu gostaria de parabenizar, antes de mais nada, o vereador Hernani Barreto pela explanação lúcida e esclarecedora dele. Muito obrigado, Hernani. Gostaria de dizer também, aliás, eu gostaria de fazer uma pergunta. Quem, além de mim, dentre as pessoas que aqui estão, não são sindicalistas ou servidores públicos? Levante a mão, por gentileza. Pois é. Essas audiências, elas são muito importantes, mas falta o seu item principal, o suporte principal, que é o povo. Me parece que o nosso povo ainda não se deu conta da importância dessa reforma. Importância não só para as pessoas, mas principalmente para o nosso país, para a nossa nação. Então, todas as pessoas, todos os brasileiros, tinham que procurar se informar o máximo possível. Eu acompanho tudo isso e estou aqui procurando mais informação, que eu sei que vai alimentar ainda mais o meu cabedal de conhecimento. Nosso vereador, o Dr. Luiz Flávio, mencionou alguma coisa aqui a respeito dos nossos deputados e senadores também, que defendem os poderosos. Eu acredito que eles não defendam os poderosos. Eles defendem pura e unicamente a si próprios, seus interesses particulares, até porque caminham numa corda bamba, a maioria deles, para não serem presos. É isso. Então, essas audiências públicas, elas são extremamente importantes. E, no meu texto, sempre eu faço depois que eu assisto alguma coisa aqui na Câmara, eu vou colocar a respeito do tempo concedido ao público. Muito obrigado. Quero agora dizer que não tem nenhuma pergunta de internautas, de pessoas que nos assistem. Eu ouvi muito atento todas as contribuições de todos os vereadores, os nossos representantes, Décio e a Sueli, também dos munícipes. Entendo todas as dificuldades de compreender a necessidade, entendo todas as necessidades de entender, toda a dificuldade de entender por que recai sempre sobre o colo do trabalhador, sobre o colo do servidor. Na primeira audiência pública, fiz questão de contar o histórico de decisões políticas que foram tomadas, decisões políticas confortáveis à época e algumas delas irresponsáveis. Decisões políticas que foram tomadas por prefeitos e câmaras do passado. Governo Telmo Cruz, governo Benedito Sérgio Lancioni, governo Marco Aurélio de Souza, governo Hamilton. E que essas decisões, por prefeitos passados e por câmaras passadas, acumularam uma dívida da prefeitura para com o Instituto que nos obriga a ter que acatar as regras do governo federal, sob pena de nos inviabilizarmos enquanto gestão pública no futuro. Até 2024 não terá problema algum. Mas se nós não fizermos esta reforma este ano, a partir de 2025, o município de Jacareí não terá capacidade de investimento. E o município de Jacareí terá dificuldade de sequer repor as perdas inflacionárias dos servidores. Isso são dados matemáticos
expostos, divulgados por todos. É por isso, vereador Luiz Flávio, quando nós nos dispomos a ser prefeitos e a sermos vereadores, nós aceitamos implicitamente o dever ético de corrigir os erros do passado. Vossa Excelência tem essa grande oportunidade. Não havendo pergunta de internautas, telespectadores, agradeço as explanações de todos e passo a palavra ao presidente Paulinho dos condutores para o fechamento. Senhores membros da mesa, vereadores, servidor público presente, senhores telespectadores da TV Câmara e internautas, agradeço a presença e a participação de todos. E assim, às 20 horas, declaro encerrado a presente audiência pública. Uma boa noite a todos e fiquem todos com Deus. Aí você tem que fazer o projeto de resolução, hein? Tá.